Fala pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, como vocês puderam ver aí no título, vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês, como eu atingi os 5 dígitos no mercado digital dentre esses 3 anos, tá? E de bônus, eu vou trazer também para vocês o que eu faria hoje, tá? Se você é uma pessoa que está começando hoje no mercado digital, o que eu faria hoje para chegar nos 5 dígitos o mais rápido possível. E também vou falar um pouco sobre projetos futuros, o que eu penso do mercado hoje, o que eu pretendo fazer hoje, né? Que eu já estou fazendo, né? Já estou em movimento, já estou com alguns projetos já em mente. E é isso, né? Vou trazer tudo isso para vocês, até para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Eu tenho certeza que vocês vão conhecer mais aí sobre a minha pessoa ao longo do tempo, mas para deixar claro, né, da onde eu vim e, enfim, como é que foram os meus resultados. Bom, comecei como youtuber, né? Olha só que coincidência. Hoje eu tô me voltando um pouco mais pro YouTube, mas antigamente eu tinha um canal, né? Eu era atleta de calistenia, street workout. E eu sempre fui muito. É, sempre fiz de tudo, né? Eu não vou contar bem rápido essa parte fora do digital, até pra dar uma ênfase quando eu for entrar no mercado. Mas só pra vocês entenderem um pouco. Sempre fui a pessoa que fiz tudo. Andei de skate, joguei bola, enfim, fiz tudo, de verdade. Sempre fui muito curioso, aquela pessoa autodidata que pega pra fazer e só para quando realmente consegue fazer, né? O básico ali. E aí, nesse meio tempo, eu acabei me voltando ao YouTube. Na época, quem era estourado era o Cocielo, essa rapaziada assim. E eu me vi apto a começar a gravar, né? Eu peguei para gravar, comecei a gravar. Um amigo meu, o Aurélio, ele me apresentou esporte. E também, na época, ele começou a, a gravar vídeos, a editar. Mas essa parte de audiovisual, ele me ajudou. A gente começou a fazer um trabalho juntos. Comecei com o YouTube, cheguei até monetizar o canal, né? Bater ali 1.000 e pouquinhos inscritos. Só que nesse meio tempo eu acabei largando o esporte, acabei me lesionando. Nessa época aí eu comecei a ver o mercado de afiliados. Eu acabei caindo em golpe, na verdade, um pouco antes, né? Eu acabei caindo em golpe aí. Mas ainda não desisti da possibilidade de trabalhar com o mercado digital. Na verdade, eu só estava visualizando, né? Então, eu estava com um pezinho no YouTube, ainda estava fazendo muita coisa, faculdade, porque o canal era sobre o esporte, né? Eu fazia educação física, enfim, eu estava fazendo de tudo. Até o momento que eu dei um basta, larguei tudo, né? Fiquei só com trabalho de CLT, que eu trabalhava como operador de caixa, né, no supermercado. E aí eu comecei a empreender de verdade, comecei a estudar tráfego pago e copy. E acho que foi a partir daí que eu realmente comecei a avisar o mercado digital como um trabalho, né? Que até então o YouTube era... eu enxergava como trabalho, mas era mais para me divertir, né? Não tinha muito esse senso de, não, preciso fazer dinheiro com o mercado digital, né? Não tinha esse senso de responsabilidade. E eu comecei a estudar as duas coisas que na época eu enxergava como essenciais, né? E realmente são. Eu já tinha essa mentalidade, que era tráfego pago e copy. E, e eu comecei a me voltar mais a tráfego pago, né? Conheci o tráfego local, o gestor de tráfego local, comecei a estudar, fiz alguns cursos, tentei prospectar em alguns locais, não fechei, porque na época eu não sabia vender, não sabia me vender, na verdade. Eu chegava em donos de padaria, né, senhores de idade, falando como se estivesse falando com um amigo meu que é empreendedor, né, falando lead e tal, linguagem mais técnica, e não é assim que se vende, né. Hoje eu até dou risada quando eu lembro desses episódios. Mas enfim, nunca fui muito de números, né, nunca fui muito de exatas, apesar de ter feito engenharia aeronáutica antes da educação física, né, era um sonho do meu pai. E aí eu acabei fazendo, larguei, fui para educação física, tive todo esse processo, larguei e fui pro digital. Enfim, não dei muito certo como gestor de tráfego,
E aí nesse meio tempo eu comecei a me voltar mais a copy, né? Porque eu sempre fui muito criativo, né? E gostava de criar, ter ideias e vi o mercado de copy como um mercado que me faria melhor, né? Que me faria bem. Comecei, fiquei um bom tempo no copy, na copy, estudei bastante, fiz alguns cursos também, tentei passar por alguns processos seletivos em algumas empresas, não consegui. E nesse meio tempo eu comecei a estudar outros elementos, né, outras skills, né, como funil de vendas, criação de ofertas. E aí eu me vi um estrategista digital, mas ainda assim não sabia, não tinha noção do que era um estrategista digital. Já tinha ouvido falar algumas vezes, mas não tinha noção que eu estava virando um estrategista digital, né, um coprodutor, até o momento que eu vi uma palestra, o palestrante falando assim: se você só está estudando e não está tendo resultado, talvez você não esteja no campo de batalha ainda. E aí virou uma chave. Por quê? A partir do momento que você só estuda e você está com aquela crença de não estou pronto ainda, você vai ficar parado, né? Óbvio, você está ingerindo conhecimento, você está aprendendo mais, mas esse conhecimento não está servindo de nada se você não entrar realmente no mercado de trabalho, né? Realmente não for atrás de prospectar e entender o que você está fazendo de errado quando você prospecta, porque muito provavelmente quando você prospecta você erra e depois para e aí volta para os estudos achando que não está bom o suficiente, aí fica nessa noia, nessa paranoia de deu errado, volto, deu errado e volto, né? Que muito provavelmente muitos iniciantes vão passar, mas eu quero que você entenda que é sempre um conjunto, os dois têm que andar juntos, tá? O estudo e a prática, o campo de batalha. E aí eu comecei loucamente a prospectar. E nesse meio tempo eu conheci o Igor Kadoka, né, que é um coprodutor. E quando eu fechei esse meu primeiro expert, eu prospectei muito e eu sempre tive a ideia de que se eu prospectasse um expert que ensinasse, tivesse um conhecimento de algo que eu gostasse, eu tivesse interesse em aprender, eu, no mínimo, entenderia o que o lead está passando, né? Vou dar um exemplo. Na época, eu comecei a prospectar professores de inglês, né? Professores de inglês, na época eu queria aprender inglês, e eu tinha noção que, se eu fechasse, eu ia ter... Se eu não soubesse como trabalhar com lead, eu teria no mínimo noção porque eu seria o lead, porque eu quero aprender inglês. Então, eu me colocaria como cobaia, né? Então, esse sempre foi o meu pensamento e realmente deu certo, porque boa parte do processo de criação do lançamento eu me colocava, pô, o que eu quero ver, quais são os problemas que eu enfrento, quais são as objeções, quais são os meus desejos e quais são os meus sonhos com relação a aprender inglês, né? Fechei com o Rafael, que é um professor de inglês, na época ele tinha 8.000 seguidores, e na verdade ele fazia bem mais do que eu na época, eu só ajudava, mas ainda assim tinha uma porcentagem, né? E aí trabalhei muito, nosso primeiro lançamento eu consegui fazer R$ 4.000, e nesse meio tempo eu me vi muito animado para continuar. Muito animado para continuar. Primeiro lançamento, R$ 4.000. Nesse meio tempo ele viralizou, ele foi de 8.000 para 80.000 seguidores. E a gente fez alguns projetos, eu comecei a ter um faturamento maior, né, sempre crescente. Até o momento que a gente estagnou, né? E aí não consegui entender o que a gente estava errando na época. E aí eu comecei a enxergar essa possibilidade de realmente me tornar um estrategista digital. Porque até então eu sabia skills que juntas eu conseguiria ser um estrategista digital. Mas ainda assim não tinha o conhecimento. Como é que eu posso explicar para vocês? Não tinha um conhecimento básico de realmente como ser um estrategista digital, processos, enfim, um buraco bem mais embaixo. Eu só sabia rodar um tráfego básico, criar uma copy básica, escrever alguns e-mails, né? E assim eu ia
juntando ali os pontos e até fazer um lançamento, né? Mas ainda assim não entendia como funcionava o processo, enfim, delegação de tarefas, montar um time. E aí eu comecei a ver essa possibilidade até eu receber uma oferta, né, um lançamento que o Igor fez, o Igor Kadoka, de ser aluno e se tornando aluno, os 3 melhores, não lembro a quantidade, poderiam trabalhar com ele. Eu, já tendo feito ali na casa dos 8 mil, chegando próximo aos 5 dígitos, eu pensei, a comunicação do lançamento é uma comunicação bem topo de funil, ou seja, uma comunicação para quem está iniciando mesmo. Se eu entrar, muito provavelmente eu vou ser uma das pessoas que vai trabalhar com ele. Dito e feito. Entrei no curso, aprendi, implementei algumas estratégias que ele ensinou no curso com o Rafael, né, o primeiro expert, e consegui fazer meus primeiros 5 em 7, né, bater 10 mil reais em 7 dias com o lançamento. Nessa época eu já estava quase fazendo 20 mil reais, né? Ele me chamou para fazer parte da equipe dele, fomos, trabalhamos juntos. A proposta era ele me trazer um expert, né? Me entregar a estrutura e eu só lançar, através das estratégias dele. E aí lancei, né, um expert bom, né? Com um número grande de seguidores. E consegui fazer meus primeiros 20 mil reais em um projeto, né? Foi o divisor de águas, acho que foi a primeira vez ali que eu enxerguei o digital como algo realmente que poderia mudar minha vida, né? Há um ano atrás, naquela época, eu estava passando compra e do nada eu faço 20 mil reais em alguns dias, né, de lucro, porque a gente não investiu nada em tráfego pago. E aí eu fiquei muito empolgado. A partir disso eu comecei a dar muita cabeçada na parede, errei muito, a ponto de largar tudo e só trabalhar com esse expert, que aí depois não deu certo. Então assim, eu me emocionei de certa forma, né, e enfim, aprendi muito. Mas nesse meio tempo, consegui fazer algumas mentorias, fiz alguns cursos, tentei me profissionalizar ainda mais na área de coprodução, né? E depois, nesse meio tempo, fiz mais alguns lançamentos e, enfim, estou próximo de chegar nos 6 dígitos. Agora, o que eu faria de diferente? Tá? Essa é a minha trajetória, tem muito mais coisas, mas assim, o vídeo ficaria muito extenso. Mas o que eu faria de diferente, tá? Para você que está começando. A área da coprodução, para você que não entende o que é coprodução, é quando você, como um especialista em marketing digital, trabalha com um expert, que é uma pessoa que tem um conhecimento sobre algum assunto, nutricionista, um personal, ou até um conhecimento profissional na área do digital, um designer, uma pessoa que escreve e-mails. Ele tem algum conhecimento que ele estuda, que ele é realmente expert naquilo. Você ajuda essa pessoa a trazer esse conhecimento e monetizar esse conhecimento. Então você vai ajudar a pessoa a criar o produto dela na internet, vai ajudar ela a criar um funil, a criar anúncio, o que escrever nos anúncios, o que escrever nas páginas de venda, enfim, trazer ela para o digital, né? O seu papel é esse. Você vai fazer tudo? Não. Eu não aconselho que você faça tudo, mas é bom que você entenda tudo para conseguir delegar para outras pessoas e entender como está sendo o processo, né? Todo esse processo ele tem que estar rodando junto, né? Tem que estar fazendo sentido esse processo. E esse coprodutor ele faz basicamente isso, né? Quais são as negociações? A negociação que eu fiz na época era, e não aconselho você a fazer isso, é a primeira coisa que eu não faria. A partir do momento que você trabalha com o expert te dá a porcentagem, né? E você coloca a porcentagem de divisão de lucros lá na plataforma, pode ser Hotmart, Kiwify, essas plataformas. A partir do momento que acontece a venda, essa divisão já acontece,
Um pouco para você, um pouco para o expert, né? 50-50, ou enfim, seja como for a negociação. Eu trabalhava sempre com negociação um pouco mais baixa para mim e um pouco mais alta para o expert, porque o expert ele arcava com todos os custos de ferramentas e os investimentos nos projetos, tá? Só que, por que eu não faria isso? Porque até acontecer o projeto, você trabalha de graça, né? E aconteceu já de eu fechar com especialistas que demorou quase um ano para a gente lançar um projeto. E eu estava trabalhando. Né? Então, assim, não compensa. Não compensa. Compensa, e aí tem sempre o porém, né? Compensa quando o expert ele já está quase começando um projeto. Então já tem um produto, né? Já tem uma estrutura pré-pronta e você vai só ajudar ele a realmente vender. Né? E você tendo certeza que não vai ficar um período criando estrutura, criando produto, enfim, trabalhando de graça. Aí compensa. Até porque essa negociação é boa para quem não tem dinheiro para investir. Né? Então, você receber uma porcentagem menor, ainda assim vai estar recebendo porcentagem, mas não vai precisar investir no seu bolso com ferramentas, com toda a estrutura ali do lançamento, do projeto em si, tá? Não, você não vai estar tirando dinheiro do seu bolso, você vai estar dividindo um lucro menor, porque só o expert vai estar arcando com todas essas responsabilidades monetárias, beleza? Deu para entender? Então, assim, tem muitos poréns. Hoje eu não faria essa negociação, se fosse para eu montar a estrutura para o expert, eu receberia um fixo. Então, eu receberia um valor fixo mais a porcentagem. Que eu estaria mostrando para ele que eu estaria trabalhando, criando toda a estrutura para depois entrar no processo de venda. E aí, dentro desse processo de venda, eu receberia minha parte, tá? Primeira coisa que eu mudaria era isso. Então, assim, a negociação fixo mais porcentagem, tá? Uma porcentagem menor, até porque você vai estar recebendo um fixo. E, enfim, não estaria arcando com responsabilidades aí financeiras. Ok? Primeira coisa que eu mudaria é isso. Segunda coisa que eu mudaria, eu não tentaria prospectar, sair prospectando todos os nichos diferentes. Eu me especializo... tá difícil. Pera aí, deixa eu tomar uma água. Pera aí, vamos começar de novo. Eu me especializaria em um nicho só, né? Por exemplo, eu comecei com profissionais que ensinam inglês, né? Professores de inglês. Eu ficaria expert nisso, até para quando eu fosse fechar um outro expert, na apresentação, na reunião de apresentação, eu poderia falar para ele: eu sou especializado em ajudar profissionais da área de línguas, né? Então, assim, se esse expert receber uma outra proposta de um outro produtor, você pode ter certeza, você tem um ponto positivo, um ponto a mais, só de ser especialista em projetos ligados a experts em línguas, tá? Então, assim, você é especialista em criar toda a estrutura de vendas para quem ensina línguas, entendeu? É um ponto positivo. Outra coisa que eu faria, eu ia além, não só com relação ao nicho, eu escolheria nichos onde você sabe que o ticket é alto. Então, médicos, profissionais de consultoria, consultores de venda, eles não vão cobrar barato para dar uma consultoria, eles vão cobrar caro. Então você sabe que mesmo se você receber 20 ou 30%, você ainda estaria recebendo bastante em uma venda só, tá? Óbvio, você vai ter uma responsabilidade maior por criar projetos e construir funis de vendas que você vai ter um pouco mais de dificuldade de vender, porque a partir do momento que você aumenta o ticket, você tem que aumentar a proximidade do lead com o expert, tá? Você tem que ter canais de aquisição para esses leads, e geralmente você tem que colocar um time comercial, tem que colocar um atendimento um pouco mais personalizado. Isso vai
vai exigir de você um pouco mais de atenção e mais de estudo. Mas eu faria isso, tá? Eu faria isso, tá? Até porque você, em pouco tempo, você já conseguiria um resultado significativo. Não precisaria de muito esforço para fazer lançamento, e aí, nesse lançamento, conseguir um resultado grande. Até porque no começo você não vai ter resultados grandes, tá? Você vai fazer muito esforço para um resultado ainda assim mediano, vamos dizer assim, né? Dependendo do que você investir, as ferramentas que você vai usar, mas de início vai ser muito básico, tudo muito básico, tá? Mas enfim, é o que eu faria, tá? Eu investiria em um nicho só, e ainda assim, nichos que o profissional ele cobra mais pelo seu trabalho. Então, o valor de mercado maior, que você vai conseguir receber um pouco mais, mesmo tendo uma porcentagem menor na coprodução, tá? E um outro ponto também que eu faria eu começaria a olhar o expert como um sócio. Então, assim, eu tentaria enxergar nele futuramente uma sociedade. Por quê? Porque coprodução, cara, ele é igual namoro. É igual namoro. Ele é bom, ele é feito para acabar, certo? Ele é feito para acabar. Ele é feito para você entrar nele e evoluir. Acabar, para que acabar? Para virar um casamento. Então, assim, para mim, com produção hoje, você já entra com essa mentalidade e com essa percepção de que esse expert ele é bom o suficiente para virar um sócio. E aí a coprodução se tornar uma sociedade, onde toda a estrutura que você criar se tornar uma empresa, tá? Senão não vale a pena. Não vale a pena, porque dentro da coprodução, vocês que vão estar entrando nessa área, vocês vão ver muitos problemas, tá, ao longo do tempo, e que esses problemas eles só vão ser resolvidos se vocês realmente assinarem um contrato e vocês, os dois juntos, formarem uma sociedade. Não ser mais aquela ideia de comissão, entendeu? É uma empresa onde cada um vai ter ali seu prolabore, vai ter sua parte na empresa e toda a estrutura feita por você vai tá sendo feita em prol de uma empresa, de algo maior, tá? Construir algo maior, não só brincar de faturamento, de vender fazer venda de lançamento do produto de 2 em 2 meses. Não, tem que evoluir, tá? Mas ainda assim enxergo a produção como uma área boa para você gerar um caixa. Você tem que estudar muito, você tem que se dedicar muito, tá? Não é uma área fácil, porque você, como coprodutor, tem que aprender muita coisa, né? Mas ainda assim eu vejo como umas áreas mais promissoras aí para quem quer realmente trabalhar com o mercado digital, beleza? Bom, o que eu faria como coprodutor agora, quais são a minha visão com relação a projetos futuros, o que eu penso? Hoje eu tenho um expert, né? Eu trabalho com um expert, a gente já está visando já a sociedade, mas eu penso em ter meu negócio próprio. Por quê? Se você for ver, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, esse conteúdo onde ele fala sobre a nova onda do digital em 2025. Depois você assiste para você entender. Mas eu já estou visando essa ideia de criar uma marca própria, né? Criar uma comunidade. Eu já viso isso. Então, assim, muito provavelmente mais para frente você pode rolar alguns vídeos aí. Vou estar já fazendo o CTA, convidando vocês, falando sobre essa comunidade, criando algo voltado à minha pessoa, aos meus conhecimentos. Por quê? Porque eu sempre vi essa possibilidade, eu sempre tive dificuldade de aceitar que uma pessoa ela vai se basear somente no trabalho de outras. Então, assim, meu esforço está sendo aplicado no trabalho de outras pessoas e não no meu próprio. Sempre tive dificuldade, vi essa necessidade através de erros que eu cometi, onde eu colocava muita energia, meu conhecimento, meu autodidatismo, tudo em projetos de terceiros e
tive resultado, mas essa pessoa não soube devolver isso de certa forma. Então, assim, eu acho extremamente importante vocês começarem a visar isso. Então, assim, meus projetos futuros vão acontecer, tá? Meus produtos, toda a minha estrutura, comunidade, eu ainda vou deixar isso um pouco mais maduro, mais pra frente, mas vocês vão ouvir muito meu nome daqui pra frente, tá? Bom, vai ter muito conteúdo aqui, vai ter muito conteúdo no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o link, se você não me acompanha lá. Vou começar a ser mais frequente lá, vou abrir caixinha de perguntas. Mas já me segue lá para vocês entenderem todo esse movimento que vai acontecer. E é isso, eu vou começar a avisar um pouco mais meus conteúdos próprios, né? Não vou falar aqui realmente o que vai ser feito, porque, enfim, eu acho que essas coisas não se falam, né? Mas só para vocês entenderem, vai ter muito mais a minha cara, vou aparecer mais, vou falar mais, do que eu ficar atrás das câmeras e só produzindo para outras pessoas, tá? É uma coisa que, se você está entrando agora no mercado digital, você vai ter que começar a olhar para isso. Vai ter que começar a olhar para isso, porque isso faz parte dessa nova onda do digital, tá? Enfim, eu explico mais no vídeo, eu vou deixar aqui no link da descrição também um pouco mais sobre esse vídeo, né? O link para você assistir esse vídeo falando sobre a nova onda do digital, o que eu penso sobre isso. Mas é basicamente isso, tá? Toda essa minha trajetória como coprodutor, como eu faturei mais de 5 dígitos, o que eu já penso sobre o futuro do digital, o que realmente eu vou começar a focar, né? Fora o operacional que eu estou rodando, o que eu farei diferente como coprodutor, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam de deixar o seu like, colocar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, comentários de temas de vídeo, é muito importante. Seu feedback é mais ainda, tá? Críticas construtivas serão bem-vindas. E é isso. Se inscreva no canal. E é isso, pessoal. Até mais.